vamos explicar direitinho aquilo que é considerado um dos maiores avanços da história da ciência. Esperança de solução para um dos problemas mais graves que podem acontecer com o corpo humano. Exatamente, um avanço só comparado à chegada do homem à Lua. É um dos desafios mais formidáveis da medicina: reverter a paralisia. Este cientista passou a vida trabalhando para realizar um sonho: regenerar lesões na coluna vertebral. Este é o momento em que a paralisia pode ser revertida. Este é o primeiro paciente do mundo a receber um tratamento pioneiro. Quando começa a dar certo, é como se a vida recomeçasse, como nascer de novo. É incrível ver como algo que se imaginava impossível está se tornando realidade. Derek passou a viver numa cadeira de rodas depois de levar uma facada que atravessou a medula espinhal, até que ele passou por uma cirurgia revolucionária. Você está fazendo história. Para mim, é mais impressionante do que o homem andar na Lua. Derek vive no interior da Polônia. Disseram que ele nunca mais voltaria a andar depois que sofreu um ataque brutal. Ele veio na minha direção. Eu não sabia que ele tinha uma faca. Ele me golpeou várias vezes. Eu caí. E ele veio para cima. Me atingiu várias vezes. O agressor era o ex-marido da mulher de Derek. Eu sempre evitei pensar que poderia ficar paralisado para sempre. Eu sabia que seria difícil e demorado, mas eu ia lutar muito. Derek não queria desistir, mas o sonho de curar a paralisia continuava distante. No Brasil, o Dr. Alexandre Fogaça é chefe do grupo de coluna da Faculdade de Medicina da USP. Nós mostramos a ele trechos deste documentário. Você é um jovem cirurgião de 40 anos. Você acredita que ainda no seu tempo de vida vai ver a cura desse tipo de lesão? Vai ser possível regenerar a medula? Nós temos uma esperança muito grande. Hoje, nós temos vários centros trabalhando em várias perspectivas de cura. Mas o que a gente tem mais esperança são as células-tronco, os fatores de regeneração, engenharia genética. Esse grande objetivo da ciência é o trabalho da vida deste homem, um cientista britânico de renome mundial, especialista em analisar as células do sistema nervoso, os neurônios, usando microscópios superpotentes. Eles aumentam a imagem milhões de vezes. Conseguimos enxergar coisas que eram impossíveis. O pesquisador descobriu que o cérebro, quando sofre uma lesão, cria novas conexões entre os neurônios. E se a mesma coisa pudesse ser feita em uma medula lesionada? Foi isso que ele passou a estudar. A espinha é como uma estrada. Os carros que vão do norte para o sul levam os comandos do cérebro para o corpo. E os carros que vão do sul para o norte carregam as sensações até o cérebro. Se acontece um ferimento grave, é como se uma ponte se rompesse na estrada. É preciso consertar a rodovia. Então, precisamos procurar alguma parte do sistema nervoso que passe o tempo todo se consertando sozinha. A resposta estava fora da coluna, numa região que controla um de nossos principais sentidos. O professor Reisman explica para o repórter da BBC. O sistema do olfato é a única parte do sistema nervoso que está em renovação constante. Essas estruturas se chamam bulbos olfativos. Virando o cérebro, a gente vê os bulbos olfativos, marcados em verde, ficam na base do cérebro. As fibras nervosas que levam as informações sobre os cheiros do nariz até os bulbos, elas estão sempre se renovando.
Então a gente pensou, e se nós transplantássemos esse tipo de célula do nariz para dentro de uma espinha lesionada? Será que criariam novos caminhos na estrada interrompida? Um transplante de células do próprio paciente, portanto, sem risco de rejeição. A equipe do professor Reisman passou décadas treinando essa cirurgia com animais. Para saber se funciona, tem que testar primeiro com ratos. Nos bichos deu certo. Antes do transplante, este rato com lesão na medula subia a cerca com dificuldade. Depois da operação, ficou muito mais ágil. Aí eu vi que podia funcionar. Isso mudou a minha vida. A equipe da BBC acompanhou toda a pesquisa ao longo de um ano. Uma colaboração entre o professor Reisman, em Londres, e um jovem neurocirurgião na Polônia, Paweł Tabakow. Depois de alguns testes, o Dr. Tabakow encontrou o paciente ideal para o grande momento. Derek Fidyka, paralisado depois de sofrer um ataque a facadas em julho de 2010. O Dr. Tabakow percebeu que Derek era o paciente perfeito porque tinha uma lesão bem definida. Colocamos o Derek, que estava paralisado há mais de um ano, num programa super intenso de reabilitação. Era para ter certeza de que o caso dele não tinha mesmo cura, que se ele melhorasse seria mesmo por causa da operação e não por uma recuperação espontânea. Em 6 meses, ele não melhorou. Aí eu falei com ele sobre um possível transplante das células do bulbo olfativo. Na primeira cirurgia, foi retirado um dos bulbos olfativos da base do cérebro do Derek. Aí deixamos essas células 2 semanas em cultura. Deu certo. Elas cresceram, se multiplicaram. Abril de 2012, momento da segunda operação. Injetar as células olfativas no ferimento na medula de Derek. Se desse certo, seríamos os pioneiros. Se desse errado, seríamos uns trapalhões. A lesão era bem maior do que aparecia nas imagens da ressonância. Tinha uma fenda de mais de 1 centímetro. Fomos injetando as células do olfato em vários pontos da medula. Foram cerca de 100 microinjeções. Cirurgia terminada, só restava esperar. Derek passou a trabalhar ainda mais duro. Depois de 3 meses, começaram a aparecer melhoras. Eu comecei a ganhar músculos e a sentir frio, calor, formigamento. Antes da cirurgia, eu não conseguia pedalar. Depois, eu já comecei a ter algum movimento. Algo extraordinário estava acontecendo. Com o retorno das sensações e da força muscular, Derek passou a dirigir um carro, adaptado, claro. Antes, ele não conseguia. As sensações também voltaram à bexiga, ao intestino e a outras partes do corpo. A função sexual melhorou muito. Cada dia melhor. Em dezembro do ano passado, o professor Reisman voltou à Polônia para acompanhar o progresso de Derek, junto com o repórter da BBC. Antes da operação, o Derek não conseguia tocar o colchão com as pernas. Agora dá, e com uma carga bem pesada. Os músculos se desenvolveram mais na perna esquerda. A lesão é nessa altura.
Durante um ano, ele não tinha nenhum movimento ou sensação desse ponto para baixo. A maioria das células foram transplantadas do lado esquerdo da medula. E é justamente na perna esquerda que os músculos se desenvolvem primeiro e estão aumentando. Ou seja, o caminho que vai do cérebro até as pernas, passando pela espinha, está se regenerando. E também o das sensações, que faz o trajeto inverso, das pernas para o cérebro. Ele percebe que eu estou empurrando o pé dele. Só não consegue saber se são só 2 ou todos os dedos. Ele sente mais o pé direito porque, no caso das sensações, as fibras nervosas são cruzadas. Como o reparo foi maior do lado esquerdo da medula, as sensações são mais fortes na perna direita. Ele ainda vai melhorar muito. Pode dizer a ele. 20 meses depois da cirurgia, o Derek ainda está no começo do caminho para a recuperação. Não sabemos onde o tratamento vai chegar, mas estabelecemos um princípio, que fibras nervosas podem ser restauradas e trazer funções de volta, desde que a gente dê condições para elas. É impressionante. Uma coisa tida como impossível está acontecendo. Os detalhes do tratamento foram publicados semana passada nesta revista científica. Até o momento, o Derek é o único paciente testado. Em meados de 2014, a equipe da BBC e o professor Reisman voltaram à Polônia para encontrar o Derek. Pela primeira vez, ele está conseguindo fazer movimentos coordenados e contínuos com as pernas, sem precisar de longos intervalos de descanso. Depois de todos os testes, de todos os exercícios no centro de reabilitação, chega um momento de definição para o Derek. A hora da verdade, de ele sair de um ambiente controlado, ir para a rua, ir para um parque, para tentar andar sozinho. Será que ele vai conseguir? Uma grande jornada. Um homem paralisado redescobre a liberdade de movimentos. Isso me motiva a fazer novas cirurgias, com mais pacientes. O caminho está aberto. É uma sensação incrível, difícil de descrever. Porque tem horas que a gente acha que nunca vai melhorar. Mas quero dizer para quem está assistindo, para nunca desistir, para lutar, porque alguma porta vai se abrir. Że trzeba walczyć i zawsze jakaś furtka w życiu się znajdzie.